irrigação para inspirar o projeto dessa semana, né? Então, você tem aqui a bomba d'água que vai inundar o seu sistema de irrigação, né? Que vai colocar água para o seu sistema de irrigação. E aí, o que é que você vai usar para controlar essa bomba d'água? Em alguns sistemas, eles usam simplesmente o horário. Por exemplo, geralmente em sistemas de gramado, essas coisas urbanas, assim, que são bem comuns, usam o horário. Ah, tal hora, as coisas de irrigação ligam para irrigar o gramado. E aí passam um tempinho ligadas e depois desligam. Tem isso. Um jeito mais otimizado seria usar um sensor de umidade, né? Porque, 5 horas da tarde, todo dia, eu irrigo a grama. Mas no dia que choveu, para que eu vou colocar água na grama se choveu? Vou estar só desperdiçando água, né? Então, um sistema mais otimizado, ele utiliza a informação de umidade. E o que é legal da informação de umidade? É que o sensor de umidade, ele é muito simples. Assim, dá para fazer um sensorzinho. O mais simples possível de fazer é com 2 preguinhos. Você coloca 2 pregos e aí esses 2 contatos você vai usar para fazer o seu sensor e o que ele vai medir ali é a resistência do solo. Quanto mais úmido tiver o solo, menor é a resistência do solo. Quanto mais seco, maior é a resistência do solo. Então, você vai usar esses 2 preguinhos jogando uma tensão e aí mede a corrente e aí você pode calcular a resistência, né? Enfim, a gente não vai entrar tanto em detalhes em como fazer o sensor de umidade, porque no caso do CLP, como é uma coisa mais robusta, a gente vai normalmente comprar um sensor pronto, que aí seja uma coisa mais durável, que possa ficar ali por muito tempo e que não se desgaste, né? Esse dos preguinhos é super prático de fazer, é bem legal, até para fazer um projeto de Arduino, para teste e tal. Só que aí, tipo, depois de um tempo, os preguinhos vão enferrujar e aí você vai perder a precisão ali do seu sensor até que ele não sirva mais. Então, para um caso de um projeto de irrigação maior, que você já está gastando dinheiro com CLP, você não vai fazer uma coisa gambiarra para o sensor, que é mais barato do que o CLP, né? Então, para o CLP, a gente vai usar um sensor de umidade robusto. Então, vou colocar aqui. Mostrar algumas imagens para vocês. Esse tipo de sensor aqui, ele é um desses mais simplesinhos. Esse preço aqui está bem caro, R$30. Ele normalmente é 10, até por R$5 tem. E ele é desse princípio, como se fosse esses preguinhos que eu falei para você. Ele tem 2 condutores aqui e você enfia essas estacas no solo. E aí o que ele vai fazer é medir essa resistência entre um lado e outro. Ele é feito para encaixar no Arduino, que é uma coisa que a gente vai usar a partir da segunda metade da disciplina, né? A gente acabando essa parte de CLP, vocês vão trabalhar um pouquinho com Arduino. Só que, então, não seria esse tipo de sensor. Seria mais um sensor tipo esse, um sensor mais robusto, tá? Então, um sensor desse aqui com anteninha, só que sem esse shield de Arduino. Um sensor assim. Então, ele é sempre, em geral, ele é baseado nesse princípio, ou de medir a resistência do solo, ou de medir a capacitância do solo, pode ser também. Só que o que é que a gente precisa fazer para saber para fazer o nosso diagrama? Vou pegar aqui. Deixa eu só salvar essa simulação. E aí a gente vai começar uma nova, tá? Então, começar uma nova simulação, eu vou escolher esse CLP aqui, que é o que normalmente vocês estão utilizando para fazer os diagramas, né? 12D. E aí, vocês podem escolher outros também. O importante é que o CLP ele vai precisar ter entradas analógicas. Se a gente quer colocar um sensor de umidade, e esse nosso sensor de umidade, ele não diz simplesmente está seco ou está úmido, ele fala qual o valor da umidade, você precisa de uma entrada analógica para permitir que o CLP interprete esse valor de umidade.
certo? Se ele só tiver as entradas digitais, ele não vai permitir. Então, o nosso CLP ele é mais ou menos assim, né? E aí, aqui vocês têm as entradas digitais, que vocês já estão acostumados. I1, I2, I3, I4, I5 e 6. E aí, aqui você tem A1, A2. Então, vocês têm duas entradas analógicas para esse CLP. E 4 saídas, Q1, Q2, Q3 e Q4. E aí, esses 2 pinos aqui vão ser os de alimentação do CLP. Então, o meu sensor de umidade, eu tenho que ligar em uma dessas duas entradas. Ou em A1 ou em A2. Vamos voltar aqui para visualizar o lado. Certo. Liguei o meu sensor de umidade em uma das entradas analógicas. Mas como é que eu vou fazer para perceber que valor é esse, para utilizar esse valor de umidade? Aí aqui embaixo, a gente já tinha utilizado o I, né, que é para as entradas, já tinha utilizado o Q, que é para as saídas, já utilizou o M, que é a bobina de memória, já utilizou o T, que é o temporizador, e aí agora a gente vai utilizar o G, certo? Esse aqui. O G, o que é o G? Ele é um comparador. Então, ele vai servir para comparar aquele valor analógico que está entrando com outro valor que você queira. Então, como é que você vai comparar isso? O valor analógico, ele vai ser uma das entradas, né? A1 ou A2. No caso desse não CLP, só tem 2. Aqui, eu tenho vários modos desse comparador. Eu vou logo para os modos 4 e 5, que são os mais simples de mostrar, depois eu mostro rapidinho os outros, tá? Então, o modo 4 e 5, ele vai comparar simplesmente o valor da sua entrada analógica com o valor de referência. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente vai utilizar um sensor de umidade e a gente quer comparar o valor dessa umidade com o nosso valor de referência, para saber se o solo está seco ou está úmido, né? Então, se esse valor que entrou tiver menor do que a referência, o solo está, a umidade está baixa, o solo está seco, certo? Se ele tiver maior, o solo está úmido. Então, eu posso usar um comparador desse aqui, que é ativado quando ele está menor. Ou eu posso usar esse comparador no modo 5, que é ativado quando ele está maior. Como é que vocês veem o modo? Aqui embaixo aparece, ó, AX maior ou igual que a referência. E aí aqui você diz quem é a X. Então, quem é a X? É uma das entradas analógicas, A1 ou A2. Então, aqui tem A1, ou eu poderia colocar A2, se eu quisesse utilizar a entrada analógica 2. Mas aqui eu vou utilizar a primeira mesmo. E aqui eu posso colocar qual é o meu valor de referência. Então, esse valor da entrada dos sensores analógicos, eles vão de 0 a 10. E tem duas casas decimais, tá? Então, vai de 0 até 9,99 e 10. E aí, aqui, eu posso botar qual é o valor de referência que eu quero comparar. Então, vamos dizer, já que eu estou tratando de umidade, se a umidade tiver maior que 5, eu ativo esse comparador. Eu estou lidando com um solo úmido. Se a umidade tiver menor que 5, eu estou lidando com um solo seco, certo? Então, acima de 5, úmido, abaixo de 5, seco. Por quê? Um valor arbitrário que eu coloquei aqui, sabendo que essa escala de umidade vai de 0 a 10, porque a escala de entradas analógicas vão de 0 a 10. Na prática, como é que eu ia fazer isso? Eu ia medir um solo úmido com o meu sensor de umidade, ver qual é o valor que dá lá no CLP. Anoto. Meço um solo seco com o mesmo sensor e vejo qual é o valor. E aí, assim é que eu escolho realmente a referência, certo? Que aí eu não vou querer também que o solo encharque, né? E aí, então, eu vou utilizar um comparador aqui. E aí,
Se a minha umidade tiver menor do que o valor de referência, significa que o solo está seco. Então, eu vou querer acionar a minha bomba d'água. Então, eu vou acionar esse comparador para utilizar ele para acionar a bomba d'água. Então, se ela tiver, digamos, menor que 5, eu aciono 5.00. Vou botar esse valor de referência. E aí, eu coloco aqui só o G e eu coloco só um fio ligado nele. Porque ele vai estar ligado direto. Sempre que o CLP ligar, esse comparador está ligado. E aí, quando a umidade estiver mais baixa, ele já está me indicando solo seco, certo? Então, eu já poderia utilizar um contato auxiliar desse sensor para indicar aqui que o solo está seco. Então, eu poderia usar um contato auxiliar desse G1 para acender um LED. Vou colocar aqui uma saída aqui. Q1. Indicando que o meu solo está seco. Aí, aqui, gente, eu não sei se eu já tinha mostrado isso para vocês. No software Clip 02, vocês podem colocar legendas. Porque quando o diagrama vai ficando muito complicado, você vai utilizando temporizador, várias entradas, várias saídas e tal, fica mais difícil saber, assim, ter tudo na cabeça, né? Saber que Q1 é o LED que está dizendo que o solo está seco. E aí, então, aqui eu posso, aqui em mais, tá? Aqui no cantinho esquerdo, inferior, eu posso selecionar o que e colocar um nome para ele, tipo LED solo seco. Colocar sol porque não cabe. Então, assim, solo seco, tudo junto. E aí ele não está aparecendo a palavra toda, então eu vou colocar solo seco LED, tá? LED seco, para indicar que o solo está seco. E aí fica aparecendo aqui. Então, vamos simular só isso, tá? Por enquanto, só tem um comparador e o LED. Então, assim que começou, a entrada analógica aqui está 0, 0. Então, a entrada analógica aparece aqui. As entradas digitais, lembra que a gente estava sempre mexendo nessa ferramenta aqui, do estado de entradas? E a gente sempre mexia nos Is, né? Botoeira, dizia, isso aqui é... Isso, a I1 é a botoeira liga. Aí você aperta e aperta de novo e solta para representar que é uma botoeira que é sem retenção. A gente sempre estava mexendo nessas entradas aqui. Aqui, a gente vai mexer aqui, ó. Então, se eu tiver a entrada analógica abaixo de 5, em qualquer valor, eu não sei se vocês conseguem ver, porque às vezes a resolução não fica tão boa aí, né? Aqui tem analógica 1, e aí aqui embaixo tem a setinha. Eu vou movimentando ela. Quando eu movimento entre 0 e 5, ó, até 4. Deixa eu ver aqui. Deixar aqui. Até 4.99. Eu posso colocar com o teclado também. Até 4.99. Isso aqui tá ligado, o comparador tá ligado. Por quê? Porque tá menor que 5. Lembra que a gente escolheu aquele modo comparador menor que 5? Então, enquanto tiver menor que 5, o comparador tá ligado aqui. E aí, eu tô acendendo esse LED, indicando que o solo tá seco. Se tiver maior que 5, eu desligo o LED. E aí, o solo tá úmido. Certo? Como é que a gente faz, geralmente? Muitas vezes a gente usa 2 comparadores, tipo, você espera o solo secar bastante, tipo, abaixo de 3, no exemplo. E aí depois, quando tiver abaixo de 3, liga a bomba. Ligou a bomba, você vai esperar o solo ficar mais úmido, para não
Não dá só uma irrigaçãozinha, só para passar do limite e depois desligar, entendeu? Então, você espera o solo chegar em 5, por exemplo, para poder desligar a bomba. Então, aqui seria o G1. Eu vou utilizar ele para ligar a bomba. Então, vou tirar esse LED de solo seco por enquanto. Professor? E eu vou utilizar, já podia ter deixado o contato auxiliar do G1, né? Vou utilizar um contato auxiliar do G1 para ligar a bomba. Então, vou colocar aqui 7. Certo? Q1, 7. E Professora, aí, Q1 agora não vai ser mais meu LED, não. Vai ser bomba. Bomba d'água. E aqui, o G1, eu vou colocar aquela referência, né? 3, por exemplo. Então, quando a porta analógica tiver menor que 3, então eu digo que o meu solo está muito seco e eu ligo a bomba. Como é que eu ligo? Usando o modo 7 dessa saída. Aí depois eu liguei a bomba. Tá ligando lá, jogando água, jogando água, jogando água no solo. Eu vou esperar até ela chegar no nível 6, por exemplo, de umidade. Então, você espera ele encharcar um pouquinho o solo, para você não ficar desligando e ligando a água o tempo todo. Então, eu vou utilizar um outro comparador. Vou utilizar aqui o G2. E aí, agora, eu não vou usar mais o modo 4, vou usar o modo 5. E aí, quando ele tiver maior que a referência, ele vai ser ativado. Qual vai ser minha referência agora? Um número maior que 3, né? No caso, a gente usou 3 lá, eu vou usar 6 aqui. E aí, aqui a mesma coisa, ó. Só um fio acionando esse comparador. Quando ele for, só rememorando aqui, quando ele for maior que 6, ele vai ser acionado. E aí, maior que 6, eu vou desligar a bomba. Então, vou usar um contato auxiliar desse comparador G2 para desligar a bomba. Então, vou colocar aqui a bomba no modo reset. Então, fazendo a simulação, logo no início eu tenho o G1 acionado, ligando a bomba. A bomba Q1 está acionada. E aí, se eu passo, que estava abaixo de 3, né? Se eu passar de 3, ó, esse comparador desativou, né? Ele está acima de 3, o comparador G1 desativou. Mas a bomba continua ligada, porque ela vai ficar ligada até ele chegar no ponto 6, que é quando o solo está mais encharcado. Então, continue irrigando, está chegando água, o solo está aumentando a umidade, aí eu vou simulando aqui na entrada analógica. E aí, quando eu passo de 6, aí o comparador G2 é acionado e desliga a bomba. Aqui dá para a gente ver com as lanternas. Talvez seja um pouquinho mais fácil de ver, não sei. Vamos ver. Bom, aqui seria legal de ver, só que aqui não está aparecendo a extensão analógica. Deixa eu mexer aqui, então. Então, de novo, quando eu baixar a umidade abaixo de 6, eu ainda não vou ligar a bomba, porque eu só vou ligar quando o solo estiver bem seco, abaixo de 3. Então,
abaixo de 3, liguei a bomba. E aí, aqui nessa visualização, a gente vê que a bomba está ligada, ó, que seria esse primeiro LED, o vermelho aqui embaixo. Então, está ligado. Aqui no ladder, que eu subo a umidade acima de 6, eu vou desligar a bomba. E aí, nessa outra visualização também, a gente vê que desligou a bomba. Tá branquinho aqui, o LED que estava vermelho antes, que seria para ligar a bomba. Que mais que seria legal nesse projeto? Então, isso aqui já dá a funcionalidade básica, tá? Esses dois comparadores e uma bomba com as funções set e reset já dá a funcionalidade básica. O solo está muito seco, eu ligo a bomba até que ele atinja um nível ali de umidade. Quando ele atinge aquela umidade, eu desligo a bomba e aí ele vai começar a secar naturalmente, né? O sol vai secar o solo, as plantas vão absorver a água e aí ele vai secando, 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 mas eu não ligo a bomba imediatamente. Eu espero a umidade baixar mais, abaixo de 3, e aí quando chegar nesse nível, eu ligo a bomba de novo e aí ele vai ficar nisso, certo? Esses parâmetros 3 e 6 aqui são arbitrários, a gente faz simplesmente o projeto. Na prática, se a gente estivesse fazendo realmente um projeto de irrigação, a gente ia ter que testar para saber que parâmetros de umidade do solo a gente quer. E podia ser até que dependesse da cultura. Tem plantas que precisam, sei lá, cultura de arroz, precisa de um solo encharcado para progredir. Outras não, né? Outras com solo mais ou menos úmido já vão bem. Outras até se tiver muita umidade, você vai acabar matando a planta, porque ela vai dar fungo nas raízes, enfim, vai acontecer alguma coisa. Então, esses parâmetros de umidade aqui a gente está colocando 3 e 6, porque a gente realmente não sabe. Vai depender do sensor de umidade e vai depender do solo, da cultura. Então, a gente teria que fazer esse teste sempre que fosse colocar isso na prática, tá? Mas o projeto seria esse. Então, simplesmente a gente ia mudar a configuração aqui de G1 e G2. Quais são os parâmetros? E aí, antes de avançar aqui no projeto, eu queria só mostrar uma coisinha para vocês, que são os outros modos do comparador. Então, vou pegar aqui um outro comparador, que a gente não vai usar, mas só para mostrar rapidinho os modos, certo? Então, eu tenho aqui o modo 0, que seria uma bobina interna, que aí esse aqui não vai ter utilidade para a gente. O modo 1 vai ser quando você quiser utilizar, verificar se uma entrada analógica ela está numa certa faixa de valores, certo? Ela está entre dois limites ali. Só que esses limites são dados por por outra entrada analógica. Então, eu vou ter, tipo, a minha entrada AX, ela está entre AY menos a referência e AY mais a referência. Então, você vai ter, digamos que você quer que uma determinada temperatura, um tanque, ele esteja numa temperatura ali compatível com a temperatura de outro tanque, certo? Então, você coloca dois sensores de umidade, de temperatura, e aí a temperatura do tanque 2 é que vai ser utilizada como referência para você ver se a sua temperatura do tanque 1 está correta. Então, digamos, a temperatura do tanque 2 está em 10 graus Celsius, aí você coloca uma faixa ali, mais ou menos 5 graus, para um lado ou para o outro, e a temperatura do tanque 1, ela tem que estar nessa faixa. Então, quando ela estiver nessa faixa, esse comparador está ativado. Se ela estiver fora dessa faixa, esse comparador vai ser desativado. O modo 2 é simplesmente você comparar os valores dessas duas entradas analógicas. Então, nesse exemplo da temperatura, é simplesmente você dizer se a temperatura do tanque 1 é menor do que a do tanque 2. Então, digamos, você está fazendo um processo de aquecimento, certo? E aí, do tanque 1 para o tanque 2, você tem ali o seu aquecimento, sua chama que está aquecendo o líquido e está passando para o tanque 2. Esse comparador aqui, ele vai ser ativado sempre que o tanque 1 tiver com a temperatura mais baixa que o tanque 2, que seria no caso normal de funcionamento, nesse caso do aquecimento, né?
Então, tanque 1 aqueceu, tanque 2. Temperatura 1 sempre menor do que a do tanque 2, esse comparador vai estar ativado. Eu vou dando uns exemplos assim, mas tipo, isso pode servir para muitas coisas, tá? É simplesmente você comparar as duas entradas analógicas, uma menor que a outra. Modo 3, do mesmo jeito, você vai comparar duas entradas analógicas, só que agora o AX é maior do que o AY, maior ou igual ao AY, certo? Então, exatamente igual, só que o inverso, né? Que agora é maior. Aí o modo 4 e o modo 5 é que a gente está usando, que é você comparar a entrada analógica com o valor de referência. O valor de referência é um valor fixo. No caso, a gente fixou 3 e 6. Quando a gente usa a outra entrada analógica para fazer minha comparação, esse valor da outra entrada analógica ele vai estar variando. Então, os modos 4 e 5 são essas comparações com valores fixos, com valores de referência. Modo 6, se aquele valor é igual ao valor de referência. E aí, aqui, para usar esses modos quando tem igual, tem que ter muito cuidado, porque às vezes seu sensor nem tem precisão suficiente para dar esse igual certinho, certo? Então, tenham muito cuidado quando vocês realmente querem que aquilo esteja igual. No geral, é melhor usar uma faixa de intervalo, mas aí depende realmente da aplicação. E aqui o modo 7 é se o valor da entrada analógica é diferente do valor de referência. Então, sempre que for diferente, o comparador vai estar ativado. Aqui é a mesma coisa. Se você não tem muita precisão no seu sensor, ele vai ser diferente o tempo todo. Porque dificilmente ele vai chegar certinho naquele valor de referência. Então, muito cuidado quando forem usar esses modos igual e diferente, porque realmente você precisa de um sensor preciso para usar esses aí. Do contrário, é melhor usar uma faixa mesmo de valores. Aqui a gente estava usando o modo 4, né? Bom, eu não vou nem mexer, na verdade. Então, essa primeira parte aqui já estava ok, né? E aí, aqui, o que a gente pode acrescentar, para deixar esse projeto um pouquinho mais completo, são sinalizações. Então, por exemplo, eu posso acrescentar uma sinalização de bomba ligada. Então, vou acrescentar aqui um Q2, que vai ser acionado quando o Q1 estiver acionado. E aí, esse meu Q2 vai ser simplesmente um LED, uma lâmpada de sinalização, dizendo que a bomba está ligada, que está irrigando. Então, vou colocar aqui, irrigando. Quando eu estiver irrigando, o Q2 está aceso. Que mais? Eu posso acionar também, eu posso criar também uma lâmpada de alerta. Então, como seria essa lâmpada de alerta? Digamos que eu tenho o meu sistema de irrigação, só que, sei lá, eu liguei a bomba e o meu sensor de umidade, ele não dispara. Não está acontecendo nada. Aí, é bom que eu ligue algum sinal de alerta, nesse caso. Tipo, eu continuo irrigando por um tempão e eu não aumento a umidade para desligar a bomba. Então, é bom criar algum sinal de alerta para esse caso, porque o que é que pode acontecer? Você ligou a bomba, só que você está jogando água para o outro lado. Tipo, você deveria estar jogando água ali na planta, que está perto do sensor, e aí você está jogando água para o outro lado. Ou o seu sensor está desconectado do solo. Por alguma razão, alguém foi lá, mexeu, deu um chute, fez alguma coisa, desconectou o sensor do solo e ele está tentando medir a umidade do ar. E aí ele vai medir o tempo todo seco. Então a bomba ela vai continuar jogando água e o sensor não vai funcionar. Ou o seu sensor deu algum defeito, pode acontecer. Ou a bomba deu algum defeito, né? Então, em todos esses casos, se passou muito do tempo, eu liguei a bomba, passou um tempão,
e nada aconteceu, depois eu não desliguei a bomba porque o sensor de umidade não disparou, então é bom que eu ligue um alerta. E aí pode ser um alarme, pode ser uma lâmpada, vai depender aí do contexto, né? Mas então vamos colocar enfim, uma outra lâmpada aqui, que vai ser um Q3, que ele vai ser um alerta, certo? Vou deixar ele aqui separadinho. Por quê? Quando é que eu vou acionar esse Q3? Quando eu liguei a bomba, passou muito tempo e eu não desliguei, né? Então, o que é que a gente usa para medir tempo no CLP? Isso, um temporizador. Então, o que é que eu vou usar? Eu vou usar um contato auxiliar de Q1 da bomba, que pode ser até esse mesmo que já está pronto, nem vou colocar outro. Vou pegar esse Q1 aqui, e além de ligar o LED, que está sinalizando que eu estou irrigando, eu vou disparar um temporizador. E aí, esse temporizador, no geral, num projeto de irrigação de verdade, a gente colocaria a base em minutos. Seria, sei lá, depois de 15 minutos irrigando e o negócio, o solo não ficou úmido, depois de 30 minutos irrigando, não ficou úmido. Alguma coisa assim, o tempo necessário para que o solo fique úmido. Aqui a gente vai colocar em segundos para a gente não perder muito tempo na simulação, né? Então vamos dizer que 5 segundos de água são suficientes para deixar o solo úmido. Então, depois de 5 segundos aqui, eu vou disparar o alarme. Então, vou colocar simplesmente um fio aqui. Por quê? Porque eu podia utilizar um outro contato auxiliar da bomba para disparar esse temporizador. Mas como eu já tenho ele aqui em cima, eu já posso puxar direto dessa linha. E aí, quando a bomba estiver ligada, esse contato está fechado, está energizando o temporizador. E aí começa a contar o tempo. Quando acabar de contar os 5 segundos, o temporizador vai ser ativado. E aí, o temporizador sendo ativado, a gente pode acionar o nosso alarme. Então, vou colocar aqui T1. E aqui, Q3, que seria o alarme. Deixa eu só dar uma olhada aqui o modo do temporizador. A gente usou aqui o modo 1, tá? Então, quando a entrada estiver acionada, no caso a bomba, enquanto ela estiver acionada, eu estou contando o tempo. Quando eu acabar de contar o tempo, eu aciono a saída. E aí eu só vou desacionar a saída do temporizador quando essa entrada for desligada. Então, quando a bomba for desligada. No caso, eu estou usando o nome entrada, porque a entrada, esse contato auxiliar é a entrada do temporizador. Mas lembre que a bobina que vai acionar a bomba é uma saída do CLP, tá? Aqui, Q3, a gente pode renomear ele como sendo o alerta, né? Então, vou colocar aqui alarme. E aqui vou conectar tudo. E aí, que mais? Então, liguei o alarme. Estou irrigando, tá há muito tempo irrigando. Disparou o temporizador, liguei o alarme. O usuário fica sabendo, o alarme está ligado, né? O usuário fica sabendo. E aí ele pode ir lá e usar uma chave para desligar o motor, para desligar manualmente, certo? Então aqui a gente podia fazer duas coisas. Ou a gente podia desligar direto a bomba, ó, depois de 30 minutos. Eu liguei a bomba pela umidade, mas depois de 30 minutos ela não respondeu, não aumentou a umidade do solo e tal. Liguei o alarme. Eu posso desligar a bomba automaticamente, ou eu posso deixar o alarme soando, porque vai ser mais útil que o usuário vá lá verificar o que é, porque nesse caso, provavelmente vai precisar de alguma intervenção. Tipo, o sensor de umidade saiu do solo, ele tem que pegar o sensor e colocar de volta no solo. O sensor de umidade parou de funcionar, ele tem que trocar o sensor de umidade. A bomba parou de funcionar, ele tem que ver ali qual é o defeito da bomba. Está faltando água. Então,
É mais útil ter o alarme, nesse caso, do que a coisa automática de desligar o motor, porque eu não sei qual é o defeito, o que é que aconteceu. O sensor de umidade está muito longe do local onde a bomba irriga o solo. Então, é bem mais útil o alarme aqui, porque é mais importante que o usuário vá lá verificar o que aconteceu. Então, vou deixar só o alarme aqui e vou acrescentar uma chave que o usuário vai poder desligar a bomba manualmente. Então, ele vai pegar Q01 e vai desligar. Vai dar um reset aqui no Q01. E aí aqui eu vou colocar I01 e vou colocar como chave desliga. E aí fica aparecendo aqui a legenda. Aí, como ele corta o nome, eu vou colocar só TH desliga, sabe? Tá? Pra gente conseguir ver o desliga. Pronto, tá aparecendo aqui. TH desliga. E aí é só isso. Aí vocês podem, não sei, pode colocar mais uma iluminação, se quiser, mas esse é o pedido do projeto dessa semana. Eu vou gravar um videozinho curto com isso, que aí quando vocês estiverem fazendo, vocês veem só o videozinho curto. Mas essa aula também vai ficar gravada, então vocês também podem rever a gente fazendo aqui, que a gente fez mais explicado, né? E aí, para simular, só para a gente ver como é isso funcionando. Então, logo no início, eu já começo aqui como se a umidade tivesse baixíssima, né? A umidade começa em zero, a porta analógica aqui está zero. E aí, digamos que ela vai aumentando. Quando ela passar de 3, eu vou ter o comparador G2 desacionado. Então, eu não estou mais mandando ligar essa bomba. Mas eu só vou mandar desligar a bomba quando ela passar de 6. Então, 5,99 ainda está ligada. A bomba ainda está ligada. É tanto que o LED Q02, que indica que está irrigando, ele está ligado, está verdinho aqui. E o temporizador está ligado também. E aí, quando eu passei de 6, desligo. Desligo a bomba. Acionei aqui o G2. Desliguei a bomba. Desliguei o LED que indica que está irrigando. E desliguei o temporizador, o alarme, tudo, né? Porque está tudo funcionando. Se eu desço, se a umidade está abaixo de 6, eu não, continuo sem ligar a bomba. Não tem nada ligado aqui, porque abaixo de 6 ainda é uma umidade ali aceitável. Eu só vou ligar a bomba para irrigação de novo quando tiver abaixo de 3. E aí agora vamos olhar para o temporizador. Quando eu chego no 5, quando eu chegar aqui no 5, o temporizador foi acionado. E aí o alarme foi acionado. E aí, quando o alarme está acionado, o usuário vai lá e vai olhar o que é que está acontecendo. Aí ele pode acionar a chave desliga. Normalmente, ele vai desenergizar tudo para verificar o que está acontecendo, né? Porque aí ele vai mexer na bomba, vai mexer com o próprio circuito de força, ele não vai mexer só no comando. Então, normalmente ele vai desenergizar tudo, ele vai desligar direto no disjuntor. Mas a gente tem aqui uma chave desliga para ele simplesmente desligar a bomba, porque se foi um erro, uma besteira, tipo o sensor saiu do lugar e é só reposicionar ele, ele aperta só essa chave desliga aqui, desliga o motor, e aí isso aqui é uma chave, tá? Não é uma botoeira. Então, quando ele apertou, continua pressionado. E aí a bomba está desligada, vai continuar desligada. Aí ele reposiciona o sensor no lugar certo. E aí, digamos que quando ele botou o sensor no lugar certo, a umidade subiu aqui. Foi para 5,27. E aí ele solta aqui a chave. Soltou a chave, a bomba não vai mais ligar, porque nessa umidade aqui, eu não tenho o comando para ligar a bomba. Eu só tenho o comando para ligar a bomba quando ela está abaixo de 3.
certo? E aí é isso por hoje. Vou voltar aqui para vocês. Vou parar a apresentação, vou parar a gravação.